abra a sua Bíblia, vamos ler Provérbios 22, 28 e 24, 21, 2 versículos apenas como base para esta palavra, apenas 2 versículos. Os irmãos que estão com a tradução, prestem bem atenção. Temos lá atrás uma boa tradutora, graças a Deus. 22, 28 diz assim: não removas os marcos, limites antigos que puseram os teus pais. 24, 21 diz assim: teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te entremetas com os que buscam mudanças, porque de repente se levantará a sua perdição, e a ruína deles, quem a conhecerá? Podemos tomar assento todos. Nós começamos na semana passada falar sobre a maldição sem causa não virá, e eu abordei uma parte bem interessante, que estava até comentando hoje no carro, quando vínhamos aqui para o culto, que a misericórdia de Deus é de tal ordem, e a fidelidade também, que ali naquele episódio, Números capítulo 20 em diante, quando Balaque aluga Balaão para amaldiçoar Israel, Israel estava em pecado. Israel acabara de ter uma grande rebelião. Eles queriam até eleger um capitão para voltar para o Egito. Portanto, se Balaão soltasse uma maldição, ela fatalmente cairia sobre o povo. Mas Deus não quer o seu povo debaixo de maldição. O que é que Deus fez? Deus travou a boca de Balaão. Amém? Eu quero falar hoje sobre parâmetros. Parâmetros, que talvez muitos não saibam o que dizer esta palavra. Parâmetros tem a ver com o verso que eu li, que são marcos. Parâmetro é como se fosse assim, um terreno demarcado, onde você pode ver limites. Parâmetros fala, portanto, de limites, limitações, até onde eu posso ir. Dizem o direito moderno diz que o meu direito acaba quando começa o do meu vizinho, do meu próximo. Então isso são parâmetros. E eu quero falar hoje de parâmetros no nosso relacionamento com Deus, para que a maldição, e eu vou continuar falando sobre maldição, ela não consiga nos alcançar. Mas você não abuse da vontade de Deus. Parâmetro, portanto, é um substantivo masculino para aqueles que entendem bem português, né? Em inglês também não é diferente, e tem a ver, portanto, com marcos, com divisa, com limites, com padrões, com regras, com regulamentos, né? Isso é que são parâmetros. Quando Deus tirou o seu povo do Egito, eu estava vendo hoje, eu tenho uma Bíblia em casa muito interessante, porque ela dá um tempo aproximado, e foi mais ou menos 1500 anos antes de Cristo, né, que Deus tirou seu povo do Egito. Então, se há 3.520 anos atrás, mais ou menos, até 1.500 anos, né, a primeira coisa que Deus fez, logo depois daqueles milagres todos, para que o seu povo pudesse ver que Ele, Deus, é maior do que todos os deuses que eles conheciam, e os deuses do Egito eram muito assim, adorados, muito considerados, né? Isso é uma coisa tremenda, essa coisa de adoração de Deus e tudo mais. Então, Deus colocou, a primeira que Deus fez foi colocar uma divisão entre o seu povo e o Egito. Essa divisão era física, embora o grande objetivo fosse um objetivo espiritual, mas o Mar Vermelho serviu como uma divisão. Deus abriu o mar, o seu povo passou, e depois que o seu povo passa, né, o que acontece quando o povo de Deus passa? Aconteceu algo muito interessante. O povo de Deus passou, o mar se fecha, o exército de Faraó morre, certo? E Deus diz assim: olha, fala para o meu povo que os egípcios que vocês viram agora, vocês não vão ver mais. Então Deus, quando tirou você do mundo, porque o Egito é o tipo do mundo, Deus colocou
Deus estabeleceu limites para que você não se volte mais para o mundo. Deus não quer você envolvido com o mundo. Isso é uma coisa que nós precisamos prestar bem atenção. Deus não quer você envolvido com o mundo. Deus quer você caminhando na direção da Canaã celestial. É isso que Deus quer. Então, mas naquela caminhada, o povo de Deus, ele foi provado. E Deus colocou, portanto, aquela divisão natural, mas Deus estabeleceu regras. Deus deu os mandamentos, não só os 10, mas um total de 613 mandamentos que Deus deu ao seu povo, para que o seu povo pudesse ter relacionamento com Ele. Para que Deus estabeleceu normas acerca do culto, Deus estabeleceu normas acerca da oferta, Deus estabeleceu normas acerca da saúde, de prevenção de doenças. Então isso que vocês estão usando hoje, máscaras, já está lá no Antigo Testamento. Lavar as mãos, já está no Antigo Testamento. O asseio diário, o asseio pessoal, está todo ele. E olha que o povo estava caminhando numa região em que tinha pouca água. Mas foram normas que Deus deu, portanto, que ia desde de detalhes pessoais, até como a questão das vestimentas, do cabelo, da alimentação. Tudo Deus deu para o seu povo, porque Deus queria um povo separado. Eles estavam vindo de muitos anos de escravidão, eles não sabiam o que era liberdade. E então, Deus deu isso aí. Mais ou menos 600 anos depois disso, porque Deus levou 40 anos treinando o seu povo, para que o seu povo pudesse aprender o que era relacionamento. 600 anos depois disso aí, ou 560, veio um rei em Israel chamado Acabe. E eu quero que você vá comigo agora para o livro de Reis, certo? E lá em Reis vamos ver um pouco acerca desse cidadão chamado Acabe. Reis capítulo 16, começa a história do Acabe, aqui em Reis 16, a partir do verso 29, começa a história de Acabe com Israel. E diz que ele reinou, ele era rei de Israel, mas o reino do norte, o reino de Efraim, cuja capital era Samaria. Para aqueles que não têm muita, familiaridade com a Bíblia, né? Israel era composto por 12 tribos. O último rei que reinou sobre as 12 foi Roboão. Roboão não atendeu o conselho dos anciãos, preferiu se aconselhar só com a garotada, né? Só com a meninada que era da idade dele. E o que é que acontece? Ele falou mal para o povo e das 12 tribos, 10 se rebelaram, e só ficaram Judá e Benjamim no reino do sul, chamado reino de Judá, e 10 tribos foram ao reino de Efraim, fizeram a capital em Samaria e seguiram Roboão. E vocês podem observar, se vocês forem ler a Bíblia, tanto no livro de Reis como de Crônicas, que nenhum dos reis do norte foi fiel a Deus. Mas o Acabe, ele teve o mérito de ser um dos piores de todos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Irmãos, é terrível quando isso acontece, porque quando a pessoa não respeita a Deus, não obedece a Deus, não quer seguir as ordenanças de Deus, é muito mal quando o ser humano ele não aceita, portanto, aquilo que Deus quer para ele. Aí, o que acontece? Qual foi o primeiro erro de Acabe? Acabe, ele não respeitou um parâmetro divino simples. Deus tinha dado uma ordem para o seu povo, dizendo: não
tomarás por esposa uma mulher dentre as outras, dentre os gentios. Isso era uma coisa simples. O judeu, até hoje, o judeu busca casar-se dentro da sua própria raça. E o que o Acabe fez? O Acabe foi, e além de escolher uma mulher fora da vontade de Deus, fora da lei de Deus, ele casou-se com a filha de um rei chamado Etbaal. O camarada dele era sacerdote de Baal, e a mulher chamava-se Jezabel, e ela era uma bruxa. Portanto, tudo que ela sabia era bruxaria. Então, se você junta a tua carne com uma bruxa, você, no mínimo, já é 50% endemoniado. Vocês estão vendo como é importante escolher com quem você vai juntar a tua vida? Isso é um parâmetro. Isto é um parâmetro. Isto é um marco. Isto é algo simples. Nós temos aqui no nosso português aquilo que diz, né? Diz-me com quem andas, eu te direi quem és. Então, entre tantas mulheres que em Israel, milhares de mulheres bonitas, educadas, ele foi se casar, né, com a filha do Etbaal, que era sacerdote de Baal, e trouxe para Israel uma bruxa para ser, portanto, a rainha. E uma bruxa só sabe fazer bruxarias. Qual foi o próximo passo que teve? Ela, o que fez? Ela simplesmente acabou com o culto ao Senhor, que já não era grande coisa, naquele reino desviado, mas ainda havia. Acabou com todo o culto ao Senhor e constituiu duas grandes ordens sacerdotais, 450 sacerdotes de Baal e mais 400 de outros deuses ali, enfim, e era proibido, o povo de Deus não tinha o direito de adorar ao Senhor dentro de Israel. Então você imagina, veja só, como é perigoso quando eu deixo de seguir as ordenanças de Deus. Há uma série de fatos, há uma série de consequências que vêm, portanto, acompanhando isso aí. Desgraça, ela não acontece de uma vez, ela vem aos poucos. Não sei se vocês já viram, tem aí no National Geographic um documentário que eles analisam os desastres aéreos. Nós estamos hoje estudando desastres de 40 anos atrás. Cada vez que um avião cai, a aviação fica mais segura. Vocês sabiam disso? Por quê? Porque um desastre aéreo acontece, não é por um erro só, é uma sucessão enorme de erros. A mesma coisa, você cai em desgraça espiritualmente quando você se permite uma sucessão de erros, mas começa com um. O Acabe foi buscar essa bruxa, a bruxa, ela só queria saber de bruxedo. Então, nada melhor do que trazer para Israel um Deus que exigia sacrifícios humanos, mas também permitia libertinagem, permitia festas pagãs, permitia muita bebedeira, permitia muito sexo, enfim, era isso que o mundo gosta. Exatamente o que o mundo gosta. A igreja hoje, ela é chamada o novo Israel do Senhor, ela deveria ser diferente. Amém. Ela deveria guardar parâmetros bíblicos para o seu relacionamento com Deus. Mas não, aí aparecem esses teólogos modernos, não é? Para dizer que a igreja precisa evoluir. Não, a igreja não nasceu torta nem defeituosa para evoluir, ela nasceu perfeita. Ela é fruto de uma obra perfeita no Calvário. Jesus disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Então a igreja não tem que evoluir, a igreja não tem que se modernizar, a igreja precisa guardar limites, parâmetros, marcos. Se nós retirarmos esses marcos, a igreja vai ficar igual o reino de Efraim. Aí os deuses entram, claro, entra os deuses de todo tipo. Ainda ontem estava um desses deusinhos aí no Facebook, né, já colocando os preços dele, viu, irmão Jorge? Ó, nós somos 7 pessoas, então nós queremos 7 mil reais, assim mesmo. 2 mil adiantado, passagem, hospedagem, não sei o que, só falta pedir sauna, massagem e etc, etc. Por quê? Porque a igreja permitiu isso. Esse lixo existe na igreja porque nós admitimos isto. Obrigado. Nós admitimos isso. E quando nós admitimos esse tipo de coisa, naturalmente que essas coisas elas vão acabar por nos afetar. É natural que Deus não aceitaria, porque a Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Satanás não é dono de nada. Satanás não tem nem sequer a chave da casa dele, que é o inferno, sabia? A Bíblia diz que Jesus foi lá e arrancou das mãos dele a chave. E é com essa, irmão Carlos, que ele vai ser preso lá, viu? Ele não tem a chave está nas mãos daquele que foi à cruz, por mim e por você. Então todo o poder pertence a Deus. Então Deus tinha que fazer alguma coisa para que a maldição de Baal não caísse sobre o seu povo. Deus não quer você debaixo de maldição. Deus não quer você de cabeça baixa, com Satanás pisando. Não, Deus não quer. Deus quer você vitorioso. Deus quer você olhando de cabeça erguida. Deus não diz te ajoelha, não diz levanta, põe-te em pé. Eu quero falar contigo cara a cara. Deus quer olhar na tua cara. Então o que Deus fez? Deus levantou um profeta. É por isso que ninguém gosta dos profetas. As pessoas gostam dos pregadores. Porque pregador prega muita coisa bonitinha. Prega muita água com açúcar, prega muita bênção, muita prosperidade, muito isso. Profeta tem que falar aquilo que Deus manda. O Elias chegou e disse assim: vive o Senhor, que pela minha palavra, até que Deus mande o contrário, não vai ter chuva nem orvalho. Uma das riquezas que Israel tem, porque lá não tem muita chuva, é o orvalho, que é abundante. Não é? Em algum lugar chamam cacimba, né? Lá em Portugal tem uma área que chamam cacimba, né? Cacimba, orvalho, outros chamam chuvisco, enfim. Mas isso é abundante em Israel. Boa parte desse verde que você vê em Israel, porque mesmo naquela altura em que o calor é intenso, o orvalho é abundante. Mas Elias disse, nem chuva nem orvalho. Quer dizer, e não tendo chuva, obrigado, não tendo chuva, não tem plantação, não tem produção. Pode até plantar, mas não vai nascer nada. E não tendo comida, o que tem? Fome. Fome. Só que o que acontece também, é uma coisa interessante, é que o profeta, ele muitas vezes, ele vai viver a profecia. Vocês podem ver homens como Isaías, como Jeremias, ficou atolado não sei quanto tempo num poço, a pão e água. Ezequiel, 300 dias sobre um lado dele, só mudo. E ele só podia comer pão assado em cima de cocô de gente.
Aí Deus disse, ele disse, Senhor, eu sou um sacerdote. Ele disse, tá bom, então para tu não te ficar mal, em vez de cocô de gente, tu vai assar teu pão em cima de cocô de vaca. Está na Bíblia. Você não gosta da expressão? Então você não gosta da Bíblia. Que erro como que cometeu Ezequiel? Nenhum. E o Elias, então, naturalmente, quando ele falou isso, também não tinha pão para o Elias. Mas Deus cuida dos seus. Diga amém. Repita comigo. Deus cuida dos seus. E aí Deus fez assim, ó. Então veio a palavra do Senhor para ele, 17, verso 2. Vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite. É claro, né? Porque o Elias ia ser caçado nessa altura. Com uma bruxa lá no governo, com um rei endemoniado. Por que as pessoas querem... Por que vocês veem, por exemplo, agora eu estava vendo ontem, eleger esse senhor Joe Biden para ser presidente da América, e nesse primeiro ano, nem metade dos postos de trabalho que ele prometeu que teria na América tem. A América vai entrar em crise econômica já. Por quê? Porque o sistema hoje é socialista, é comunista. O meu país vai ter eleições esse ano agora. Estão querendo buscar um condenado, uma pessoa que saqueou a nação toda, para ser presidente. E tudo indica que vão conseguir colocá-lo lá como presidente. Eu digo sempre uma coisa, e quem está no Brasil que me ouve, tome nota disso: Deus não vota. Nós é que votamos. Então vejam vocês aqui, quer dizer, Deus protegeu o Elias, porque o Elias teve a coragem, né? Teve a coragem de falar a verdade, teve a coragem de anunciar uma profecia, que o objetivo era trazer o povo de volta para o Senhor. Muitas vezes Deus vai ter que fechar as portas, as janelas do céu, para você poder se trazer de volta à realidade, para enxergar que Ele é Deus. Porque tem gente que só sabe ver Deus quando a barriguinha está vazia, quando o bolso está vazio, aliás. Aí fica crente logo. Aí é culto de oração, aí é terça de manhã, é quarta à noite, é sexta, é a oração quase que faz a teia tremer toda lá em cima. Não tinha comida, gente. Imagina você, Elias foi lá para a beira do ribeiro, ele era um profeta do Senhor, e a Bíblia diz que os corvos traziam para ele carne. Onde você acha que tinha carne naquela altura? Só na casa do Acabe, que era o rei. Quem é que tinha carne fresca todos os dias, vigília? O povão? Não, senhor. Mas o Acabe tinha. E Deus, então, Deus manda nos corvos. Você pode não gostar dos corvos, mas dentre as aves, está provado, são as aves, as espécies mais inteligentes que existem são os corvos. Iam lá, roubavam a carne do Acabe, porque o Acabe não era dono de nada, Deus é dono de tudo, e trazia para o Elias, e o Elias foi comendo, só que o ribeiro secou, e não dá para corvo trazer água no bico. O ribeiro secou. Mas o projeto de Deus não é um só. Havia num outro país chamado Sidom uma viúva, que certamente era uma mulher fiel. E Deus, imagina quantos milhares havia em Israel, naquela região toda ali. Certamente que em Judá estava chovendo, mas naquele resto ali não chovia. E Deus falou: Elias, sai daqui e vai lá para Sidom, certo? Que eu já preparei lá uma viúva para cuidar de ti. Imagina. O Elias, quem sabe, pensou, né? Se calhar uma viúva rica, né? Abastada, não. Era talvez, além de viúva, a mais pobre que tinha.
E quando ela passa, Elias diz para ela o quê? Me dá água. Imagina, se você é tempo de seca, pedir água, e quando ela traz a água, no tempo de prova, Deus pode pedir alguma coisa para você que você acha que é muito. Você está acostumado a dar só quando tem com abundância, mas é na prova que Deus vai saber se você é fiel a Ele ou não. Sim, verdade. Tem pessoas que usam a sua prova para serem infiéis. Mas eu estou ganhando tão pouco, pastor. Se eu tirar o dízimo não é teu. Entende? O dízimo não é teu. O dízimo é do Senhor. Amém. Se você não quer dar uma oferta, um randito eu posso dar. Não, então fica com o teu randito e entrega o dízimo. E aquela viúva trouxe água, e ele falou para ela assim, olha, faz um bolo para mim. E ela disse, olha, aí agora pegou, ela disse. A coisa ficou feia agora. Por quê? Eu fui aqui catar um pouquinho de lenha, eu só tenho um pouquinho de farinha em casa, eu vou fazer um pãozinho para o meu filho, para mim, vamos comer e tchau e bênção, esperar a morte chegar. Ele disse o que para ela? Não faça assim não. Não faças isso. Vai conforme tu estás pretendendo fazer, porém faz um bolo pequeno, porque o Senhor de Israel diz assim para ti. Não era um Deus qualquer. Aleluia. Eu estou falando para você aqui a palavra do único Deus verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Deus de Israel, e ela não era israelita, ela era sidonita, ela era uma gentia. A farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa, muitos dias. Glórias a Deus. Então, assim como Deus usou, daquele tempo de prova, para mexer com o seu povo, e o que eu acho interessante, mas a questão da maldição, é que nós, toda a ceia, nós lemos aqui, Deuteronômio 28, mas a gente não leu 27. Porque são 13 versículos de Deuteronômio 28 que apresentam bênção. Mas no 27 já tem várias maldições, e o 28, do verso 15 até ao verso 68, é tudo maldição. Tudo maldição, irmão Carlos. Quer dizer, Deus usou mais uns 12 a 13 versículos para estabelecer bênçãos. Aleluia. E mais de 50 para declarar as maldições que viriam se o seu povo saísse desses parâmetros. Se o seu povo quebrasse esses limites que ele havia estabelecido. Israel estava andando fora dos limites. Mas Deus não queria o seu povo debaixo de maldição. Deus queria trazer o seu povo de volta para o seu abrigo. Amém. Deus quer o seu povo dentro daquilo que o Novo Testamento chama de aprisco das ovelhas. É o lugar onde o pastor te alcança. Tem gente que está me ouvindo aqui, que já veio aqui no culto umas 50, 100 ou mais vezes, e não toma uma decisão séria na sua vida por Jesus. Você acha que Deus vai... Quanto tempo você acha que Deus vai te dar? O Acabe, a segunda coisa que o Acabe fez, claro, se ele casa com uma bruxa, ele construiu um altar para o Baal.
E aí, como o exemplo do líder influencia, um camarada chamado Iel, que era de Betel, né? Casa do Pão, ele era betelita, ele foi e resolveu reconstruir Jericó. Ele foi reconstruir Jericó. Você acha que isso não está 16:34? Só que Josué tinha dado uma profecia no dia que Jericó foi destruída, que maldito seria a pessoa que reconstruísse aquela cidade, que perderia os primeiros 2 filhos. Mas ninguém temia Deus. Quem sabe o Iel pensou, já se passaram 600 anos, 500 e tantos anos. Irmão, pecado não envelhece. Sabia disso? Assim como oração não tem prazo de validade, maldição também não tem. A maldição sem causa. Como o rei era um rei voltado para as bruxarias, quem sabe se Iel também devia ser do time dele. Olha, eu não creio nesse negócio aí, eu vou reconstruir Jericó. No alicerce morreu o primogênito e na fundação da cidade morreu o mais novo dele. A maldição veio. Cuidado. Leia aí, 16:34, e veja que se você começar a pisar fora da linha, vai chegar a hora que Deus não vai poder te proteger. Então, assim como Deus usou a fonte de chuva para chamar Israel, também usou para tratar com uma viúva, porque aquela viúva tinha um problema na vida dela. E interessante, ela devia ser uma mulher temente a Deus. E ela, por ser viúva, ela tinha um filho. Certamente esse filho não era filho do marido, ou então ela teve um filho depois que ficou viúvo, que era considerado adultério. Até hoje em muitos lugares. Se você acha que isso não é verdade, vai ver a história de Judá e Tamar. Judá, que era o sogro, quando soube que a sua nora Tamar estava grávida, se traz aqui para ser apedrejada, porque era isso que acontecia com as viúvas, quando apareciam grávidas. Mas a viúva era uma mulher sossegadinha lá, quem sabe pobrezinha, quem sabe foi pobre, não se sabe. E Deus tratou com ela. O filho dela morreu. E sabe como é que eu sei que ela tinha um problema? Ela diz assim para Elias no 17:18: que tenho eu contigo, homem de Deus? Viestes tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Se era iniquidade, é porque o filho foi concebido em pecado. Mas Deus não queria fazer mal a ela, Deus queria abençoar aquela viúva, Deus queria sarar aquele pecado que ela trazia consigo escondida. Então Deus tirou a vida do filho para que ela pudesse invocar ao Senhor e Deus devolveu o filho para ela. Deus não vai trazer mal à tua vida. Deus quer abençoar a tua casa. Deus quer abençoar a tua família. Deus quer abençoar os teus negócios. Deus quer abençoar a tua geração. Aí eu estava lendo essa semana mais uma vez que a geração, e dia de domingo passado, a geração do justo será poderosa na terra. Isso é promessa de Deus, mas do justo. Não é do aparente, não. Do justo. Para que a maldição não venha, para que ela não alcance, né? Que todo o projeto de Satanás, meus irmãos, sempre foi destruir o povo de Deus. Não existe livro mais perseguido do que a Bíblia. A Bíblia já foi proibida. A Bíblia já foi queimada em praça pública. A Bíblia já foi considerada um livro, pior livro para ser lido. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela traz a vontade de Deus para o homem. Mas para que a maldição não venha, o pecado tem que ser tirado completamente. Então, vamos para o capítulo 18 de Reis, né?
certo? E o Elias se apresenta para o Acabe. O Elias estava escapado, né? Você viu aquela história e tal, a Jezabel ameaçou, mais ou menos 28 palavras isso em português, mas em hebraico talvez menos, né? E um homem que era um homem que enfrentou 850 homens, você vê como a mulher, né? Eu digo sempre que a mulher é o primeiro upgrade, né, que teve, né? A minha mulher disse que Eva era um clone de Adão, e foi tirada da costela. Imagina se ela era aquela beleza que o Adão nem sequer perguntou, é minha, ele só passou-lhe a mão, é minha, né? É carne da minha carne, é osso do meu osso e tal, e pronto. Então imagina se Deus tivesse tirado a Eva do filé, né? Como é que seria, né? Se do osso saiu essa beleza. Mas deu tanto trabalho fazer a Eva que Deus logo depois fez a Eva e teve que descansar. Deus fez o mundo inteiro e quando fez a Eva, eu vou descansar um pouquinho desse trabalho, foi grande aqui. Então a Jezabel disse assim, faça-me os deuses, olha só, ela usou os deuses dela, e o Elias, cansado, né? Isso chama-se fadiga ministerial. É quando você se sente sozinho, você é tudo contra ti. Isso acontece com todo obreiro, todo obreiro. Todos tiveram isso. Abraão disse, Senhor, o que eu posso fazer? Isso? Nada, já estou velho, Senhor, estou aqui com meus 80 anos, não aconteceu nada. Senhor, vai ser aí esse Ezequias aí, que vai ser, não, ele estava no fundo, ele estava quase deprimido. Elias estava cansado da guerra, cansado, e quase perdeu a carruagem de fogo, viu, irmão Carlos? Quase perdeu. Viu, irmão Vicente? Quase perdeu a carruagem, está quase no final da vida. E Deus disse assim para ele, Elias fugiu, né? Elias fugiu, foi se esconder, né? E disse assim, Senhor, faz o seguinte, me faz um favor, me mata. Mas antes disso, irmãos, apresentou-se Elias diante de Acabe, no 3º ano, dizendo, o Senhor disse para ele, vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Nós sabemos a história, né? Eu estive lá no Monte Carmelo, e eu fiz mais questão de saber onde era o ribeiro de Quizon do que as outras coisas, porque eu fiquei imaginando a posição que Elias teve que vir para matar aquele monte de gente ali. O certo é que Elias lança um desafio e aqueles homens acreditavam, porque, irmão, quem vive na bruxaria, quem vive no pecado, quem é servo de Satanás, realmente acredita que Satanás tem poder, e ele tem algum, mas só não tem o poder de Deus. Que ele tem, claro que ele tem. Ele só não tem o poder de Deus. E o desafio era simples, olha, vamos pegar cada um de nós um carneiro, um animal. Vocês como são muitos, né? Certo? Vocês vão orar primeiro ao vosso Deus. E há de ser que o Deus que mande fogo e aceite o sacrifício, porque era proibido sacrificar ao Senhor. Era pena de morte. Os servos do Senhor, eles eram todos, tanto que ele disse, Senhor, mataram os teus servos, só escapei eu. Ninguém podia abertamente ofertar ao Senhor. E hoje as pessoas podem ofertar ao Senhor, irmão Virgílio, e ficam aí escolhendo notinha. A menor que tem, a mais velha, fazendo uma matemática maluca aí para o dízimo sair menor, problema seu. Aqui era proibido ofertar ao Senhor. Então qual foi o desafio que Elias deu? Vamos fazer uma oferta. E aquele que for Deus de verdade vai receber a oferta. Como? Ele vai mandar fogo e queimar a oferta. Porque Deus não come carneiro. Deus não come ovelha.
Deus não come o teu dinheiro. Amém. Deus não precisa do teu dinheiro para ser Deus. Tu é que precisas de Deus para seres abençoado. Amém. E aí fizeram lá. Mataram o carneiro. Mataram o carneiro. E disse aí assim: escolhei para vós um dos bezerros, 18, 25, e tomaram o bezerro e lhes deram e prepararam e invocaram o nome de Baal, desde de manhã, foi desde as 6 até o meio-dia, gritando. Por fim começaram a se cortar, a se lancetar todo. Tem gente que acha que porque, eu fiz uma promessa, eu vou caminhar de joelho. Tu vai arrumar só um feridão no joelho, mais nada. Que Deus não precisa nem quer sacrifício de tolos. Deus quer que você tenha comunhão com Ele. Diga amém. Amém. Aí o Elias, nessa altura, ele já estava, né? Ele resolveu começar e começou a fazer bullying com eles. E olha aqui, tem bullying na Bíblia? Tem sim. Clamar em altas vozes, verso 27. Ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, né? Ele pode estar dando um discurso por aí. Ou quem sabe está viajando. Ou quem sabe está dormindo. Um Deus que dorme, né? Quando chegou o meio-dia não aconteceu nada. Aí chega a hora do sacrifício, às 3 horas da tarde. E ele deixou passar um tempinho. Preparou o altar com 12 pedras, como a lei mandava. Tudo dentro do parâmetro, dentro da lei. Com parâmetros, com marcos. O altar simples, onde não passou mão de homem. Mandou fazer um rego e mandou jogar o quê? Água. A gente normalmente coloca, né, alguma coisinha para poder facilitar, né, o fogo acender. Água. E só disse assim, ó Senhor, verso 36, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste hoje que tu és Deus em Israel e eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus. E caiu o fogo do Senhor. Amém. Primeira coisa. Glória a Deus. Primeira coisa. A oferta que é feita com propósito, Deus recebe. Amém. Eu vou falar isso quase toda a mensagem que eu viver aqui. A oferta de Caim foi rejeitada porque o propósito não era correto. A oferta de Abel foi aceita porque Abel trouxe com interesse de coração, escolheu o melhor para Deus. Oferta com propósito. Deus recebeu. Aí quando o fogo cai, o povo grita o quê? Só o Senhor é Deus. Amém. Voltou para o parâmetro. Voltou para dentro da quadra de Deus. Voltou para dentro da vontade de Deus. Meus irmãos queridos, mas o mal estava lá. O Elias disse assim, olha, é o seguinte, minha gente. É o seguinte, lançar em mão desses homens e que ninguém escape. Porque você não pode fazer acordo com o mal. Aí, o Elias diz para Acabe, olha, desce e vai para Samaria porque tem ruído de chuva. Não tinha nem nuvem ainda. Eu fui lá e observei, porque dali até o mar Vermelho ali, é uma distância, mais uns 50 quilômetros. E disse que o Elias se ajoelhou, que agora ele foi orar. Na 7ª oração, tinha uma nuvem do tamanho da mão do homem. Você precisa aprender, quando você está em intimidade com Deus, os sinais de Deus não são grandes.
Você precisa começar a ver a chuva antes da nuvem. Amém. Se Deus falou, Ele vai fazer cumprir. A chuva antes da nuvem. Não era grande coisa. Do tamanho da mão do homem. Ele disse para o Acabe: Acabe, tira bilhete. Desce porque vai ser chuva grande. E o Elias, o que ele faz? Diz que ele amarrou aqui a sua roupa e correu 40 quilômetros. Chegou antes do Acabe. O negócio de Elias, eu acho que ele não gostava muito de chuva, não. Chegou lá antes do Acabe. E aí o Acabe relata para a bruxa e ela diz assim: olha, façam-me os deuses e outro tanto, se amanhã essa hora eu também não cortar a tua cabeça. O Elias tira bilhete de novo. Só que agora diz assim: Senhor, foi para um pé de zimbro e pediu em seu ânimo a morte, disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida. Ele estava cansado. Isso aqui é para mostrar que ele era homem. Profetas são homens. Amém. Sacerdotes são homens. Amém. Pastores são homens. Presbíteros são homens. Todos nós temos momentos de fraqueza. Mas nós temos um Deus um Deus que nunca dorme, um Deus que não perde a força. E diz que ele falou isso e foi dormir. Como não tinha mais nenhum profeta por ali, Deus mandou um anjo. Sabe, no céu tem anjo mecânico, viu, irmão Jorge? Foi um anjo mecânico que desparafusou a roda dos carros de Faraó. Está lá, vai ler a Bíblia. A Bíblia diz que no céu tem anjo escrivão. Ezequiel fala do anjo que tem um tinteiro aqui. Esse anjo é perigoso, esse anota tudo. Anota tudo. E aqui tem um anjo cozinheiro. Não vá você agora ter aquela visão que uma irmã contou uma vez lá na igreja, né? Certo? Que ela tinha ido no céu e tinha visto os anjos e as anjas. Diz que as anjas amassavam a farinha e os anjos vendiam os bolinhos. Mas tem um anjo, o anjo foi lá e cozinhou para ele. Coisa linda, irmãos. E olhou, levanta-te e come. E olhou, e em sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija d'água. Trouxe água do céu para ele, irmãos. E comeu e bebeu e tornou a deitar. Não, ele não queria saber de nada. Eu vou morrer de barriga cheia. E hoje o Senhor, a segunda vez, tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o caminho. Só que ele não perguntou ao Senhor que caminho. Às vezes a decepção, às vezes a traição, às vezes o engano, às vezes o abuso que você sofreu de tal ordem, que você já não consegue mais perguntar para Deus: Senhor, o que eu faço? E Deus também não interferiu. Elias caminhou 40 dias, mas sabe o que é 40? E Elias é um homem forte. Estima-se que ele foi mais ou menos com uns 1000 quilômetros ou mais. Ele foi dali até aonde estaria o Egito hoje. Caminhou muito. A caminhada de Israel, 40 dias. E noite e dia, comida do céu. Sabe por que você não cai? Sabe por que você não fracassa? Porque você tem comida do céu na tua vida. Porque você tem o alimento santo, você tem a unção de Deus na tua vida. Você tem a provisão da graça de Deus na tua vida. E isso que te sustenta, isso que não deixa você cair. Mas ele estava emocionalmente abalado. Mas ele entrou na caverna, diz que para dormir, só que ele não queria sair de lá não. E Deus disse: esse camarada vai querer ficar nessa caverna. Tudo isso porque Deus não quer o seu povo debaixo de maldição, irmãos. Amém. Foi lá e para mostrar para o Elias. Estava a poucos dias da carruagem de fogo. Quase para acabar o ministério.
quase para ser arrebatado. O que tu faz aqui, Elias? E ele então apresentou as razões humanas. Senhor, eu tenho sido fiel, Senhor. Senhor, não fumo, não bebo, não adultero e tal, sou dizimista, mas, Senhor, só é patada. Ninguém me entende, Senhor. Tudo que eu faço... Será que isso é tudo que você tem para dizer para Deus? Você não tem nada para dizer para Deus que vai alegrar o coração de Deus hoje? Aí Deus começou a mostrar para Elias aquela face que ele está acostumado, né? Vento forte, fogo, tempestade, terremoto. E de repente uma voz suave. Mais uma vez, o que tu fazes aqui, Elias? Vem daí dessa caverna. Sabe, irmãos, para que a obra de Deus se complete na nossa vida, nós precisamos entender que mesmo feridos, mesmo emocionalmente abalados, com as pessoas dizendo, tem gente que gosta de jogar o outro para baixo, você é um falhado, você é um fracasso, você não vai dar certo. Não diga isso, não. Eu te digo, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Eu te digo pela palavra do meu Deus que vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Você sabe quem é fracassado? É Satanás. Ele é que é o grande fracassado. A Bíblia diz que eu e você somos mais do que vencedores. Mais do que... Não somos apenas vencedores. Somos vencedores com direito à medalha de ouro. Mais que isso, coroa de ouro. Coroa de ouro. É o que o céu diz, vamos ter uma coroa. Mas faltava uma prova, para Deus mostrar, sabe, Deus, e Acabe, que foi um rei tão mau, no capítulo 20 de Reis, você vê até onde vai a fidelidade de Deus para com o seu povo, porque o povo já disse o quê? Só o Senhor é Deus. O povo disse, só o Senhor é Deus. O culto a Baal desapareceu, irmãos. Nunca mais Baal conseguiu aquela posição toda em Israel. Aí vem um tal de Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu 32 reis. O reino do norte era um reino pequeno, não tinha muita gente. Mas é lindo de ver isso aqui, porque Acabe continuava desviado. Ben-Hadad juntou todas as suas forças e 32 reis, e cavalos e carros, e enviou mensageiros a Acabe e disse assim, olha, a tua prata, o teu ouro, tua mulher, tudo que está aí é meu. Tudo que tu tem aí é meu. E o Acabe, coitadinho, fraco, né? Acabe não sabia nem orar. Nem sabia como começar uma oração. Ele disse, ok, o que posso fazer, né? Aí o camarada disse assim, então já que você se submete, o risco de você aceitar comando das trevas é que Satanás quer te destruir. Ele não vai parar numa coisinha, ele quer controlar a tua vida inteira. Aí disse assim, é o seguinte, amanhã a essas horas eu vou mandar meus servos, vão esquadrinhar casa por casa, e tudo que for que eles gostarem, eles vão tirar. O rei de Israel disse assim, olha, esse aqui está, isso aqui já é excesso de abuso. Os anciãos disseram, não lhe consintas. E ele disse, olha, Ben-Hadad, eu posso te dar o que eu te disse, mas isso de você entrar aqui e escolher, não. Aí Ben-Hadad disse assim, ok, assim me façam de novo os deuses, né? Se amanhã
o pó de Samaria não bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. Um profeta chegou a Acabe, não se sabe quem é, se foi o Micaías, né? Havia, né? Apareceu agora, claro, tirou o culto do demônio. O povo estava cultuando o Senhor, o povo estava ofertando ao Senhor de novo, porque a parte mais importante que havia no culto em Israel era justamente as ofertas. Se você observar, era o ponto alto de cada culto, eram as ofertas. Apareceu um profeta e disse assim: olha, Acabe, está vendo essa multidão toda aí? Isso é capítulo 20 de 1 Reis. A Bíblia é linda, irmão. Amém. Leia a Bíblia para você ganhar fé. Amém. Acabe estava desviado, mas Deus tem compromisso com o seu povo. Aleluia. Acabe, está vendo essa gente toda aí? Hoje eu vou entregar tudo nas tuas mãos. Quem é que vai, Senhor? Disse: os príncipes e tu. Tu vais. E não deu outra. Eles foram lá e, como diz na nossa língua, limparam o sarampo daquela turma toda. Foi melhor do que vacina. Nunca mais eles foram nada na vida, né? Só eram, irmãos, 232 rapazes e 7.000 das tropas do Acabe, contra mais de 100.000 do Ben-Hadad, e todos foram embora. Aleluia. Aí o profeta disse: olha, tu toma cuidado, Acabe, tu anda pianinho, tu fica dentro da linha, daqui a um ano, esse camarada vai voltar aqui, e ele vai dizer que o nosso Deus, que tu só ganhaste porque que o nosso Deus é Deus de monte. E eles vão te desafiar para ir para o campo aberto. Prepara um exército, prepara capitães. Passado um ano, verso 26. Eu já estou quase, eu sei que vocês estão gostando, viu? Quem fica cansado aqui sou eu. Passado um ano. Porque quando o profeta fala, se cumpre. Amém. O YouTube está cheio de profetas. Eu vejo aquele negócio, é uma coisa sem pé nem cabeça. O cara fala 30 línguas estranhas e uma palavra em português. Isso não é possível. É uma confusão. Profeta é assim, fala e se cumpre. É com data, com tudo, daqui a um ano. E veio, daqui a um ano, lá veio o camarada com tudo. E disse assim, ó. E chegou o homem de Deus e disse assim: assim diz o Senhor, porque os sírios disseram: o Senhor é Deus do monte e não dos vales, toda essa grande multidão eu vou entregar nas tuas mãos. Deus é Deus de monte, de vale, de poço, de buraco, do rio, do céu, da terra, do ar, do mar. Deus é Senhor de tudo, Deus é Criador. Deus é o Criador de tudo. Glória a Deus. E eles vieram, e isso aconteceu, logo mais 100.000 morreram ali. Aí 27.000 correram para um lugar chamado Afeca. Afeca é uma cidade, é a mesma cidade onde lá, se você ler o livro de 1 Samuel, lá onde o Israel perdeu a arca para os filisteus. Essa cidade. Só que agora, esse Israel aqui, Deus estava ali por eles, porque eles disseram: só o Senhor é Deus. Foram se esconder em Afeca. Não sei se eles subiram no muro, Jorge. Não sei o que foi que eles fizeram. Só que o muro caiu e matou 27.000. Ninguém gritou. Não teve que rodear nada. Certo? Eles entraram num lugar chamado território de Deus. E se o inimigo entrar no território, porque a tua casa tem que ser território de Deus. Amém. O teu local de trabalho tem que ser território de Deus. A tua escola, a cadeira que tu sentas tem que ser território de Deus. O teu carro tem que ser território de Deus. Você ora no teu carro? Se não orava, perdeu tempo. Comece a orar. Entraram em Afeca. Olha, essa Afeca aqui é aquela. Não, essa aqui era outra. O nome era o mesmo. Mas Deus estava lá. E aí, o muro caiu. Está aqui, ó. Você quer ver? Não tinha ninguém lá para soprar, não. Viu, irmão Costa? Não tinha nenhum Josué lá, não tinha ninguém lá para gritar, não tinha sacerdote com trombeta, não.
Deus estava lá. Restante, versículo 30 do capítulo 20. Fugiram para Afeca, até a cidade, e caiu um muro sobre 27.000 homens. Aí o Ben-Hadad disse: estou frito na banha do cabrito. Mas sabe como é aquela coisa? Olha, Ben-Hadad é o seguinte: o rei de Israel, eles, o Deus deles é um Deus muito bonzinho, se tu fala manso e tal, irmão, não faz acordo com o inimigo. Quem te enganou hoje vai te enganar amanhã. É verdade. Quem te ameaçou hoje não vai ser teu amigo amanhã. E o Acabe caiu nessa coisa. Ainda disse: ele está vivo, é meu irmão. Quer dizer, continuar foi influenciado, né? Quer ser irmão do demônio, quer ser irmão de endemoniado. Seja irmão de quem é fiel a Deus. Amém. Busca a comunhão com quem tem comunhão com Deus. Amém. Procura te associar com quem serve a Deus. Amém. Procura fazer compromisso com quem tem compromisso com Deus. Amém. Porque o problema do Acabe é que ele não tirou o mal da vida dele. E Deus se zangou com ele. E disse: sabe uma coisa? Eu já estou cheio desse Acabe. Eu vou acabar com ele. Até esse nome vai desaparecer. Mas aí o Acabe, diz a Bíblia aqui, que o Acabe foi e jejuou. Se vestiu de cinza. Andou miudinho. Acho que andava miudinho. Está aqui na Bíblia. E isso, eu acho que ele estava sendo sincero, porque Deus disse: olha, está vendo o Acabe como ele estava andando miudinho aí? Eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar essa maldição para cair sobre o filho dele, não sobre ele. Irmãos, a maldição sem causa não vem. E se você é povo de Deus, não vai ser uma coisa que tu faças que Deus vai deixar Satanás dominar. Deus quer trazer você para dentro da quadra dele, para dentro dos marcos dele, para dentro do aprisco dele. Vamos estar de pés agora. Deus não quer você fora dos parâmetros. Deus quer você dentro. Nunca esqueça aquilo que eu falo sempre aqui daquele jovem que chegou com Jesus. Disse: Senhor, o Senhor é meu pastor, e eu faço assim, eu faço assado, e eu dou dízimo. Jesus disse assim: você não está longe do reino. Ele achou que ele estava bem, né? Não. Está perto é o mesmo que está fora. Está perto é o mesmo que estar fora. É o quase salvo. Quase salvo é totalmente perdido. Mas Deus quer você dentro do território da bênção. Porque fora do terreno da bênção só tem maldição. O terreno da bênção vai te acompanhar por onde você for, se você estiver dentro dos limites de Deus. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Igreja do Senhor, vocês que me ouvem aqui, vocês que me ouvem aí, em qualquer lugar do mundo, não vai mudar. Você pode estar na América, no Canadá, em qualquer país da Europa, da África, da América do Sul, em qualquer lugar, não vai mudar. Deus fazia isso até no natural. Tudo que era sujidade tinha que ser colocada fora do arraial. O tabernáculo era no centro, para que todo o povo tivesse a mesma distância. O povo pudesse ver. Então, onde estivesse, ele podia ver o tabernáculo. Deus quer você dentro do aprisco. Deus quer você dentro dos limites. Deus quer você dentro dos marcos. Deus quer você dentro dos parâmetros. Deus quer você dentro da graça. Não ultrapasse a linha da graça. Por isso eu quero fazer um convite nesta tarde. Se alguém entre nós parece o Acabe aí, Israel naquela altura. Elias, a mensagem de Elias, que pregação curta, né?
Até quando vocês vão andar aí cocheando entre dois pensamentos? Só tem dois times, só tem dois lados, ou Deus ou o diabo. Interessante que lá agora no Brasil inventaram uma tal de terceira via para as eleições. Não é nem PT e nem não é Lula, não é Bolsonaro. Irmão, terceira via não existe. Ou você é do céu ou você é do inferno. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Ou você está com Deus ou você está contra Deus. A Bíblia diz, aquele que não é por nós é contra nós. Quem comigo não ajunta espalha. Então que lado você escolhe hoje para ti? Estamos começando um ano difícil. Já não bastava a corona, agora tem uma tal de flurona. Já está batizada, flurona. É mistura de influenza com corona, flurona. Descobriram mais um vírus na França, vai se chamar de Yahoo, Yu, sei lá o que é. Os franceses, já daqui a pouco, as 23 letras do alfabeto grego não vão chegar para essas coisas todas aí. Só o nome de Deus que ninguém muda, sabe por quê? Porque Deus é Senhor. Aleluia. Então eu quero fazer um convite, se você hoje quer tomar uma atitude, como o povo viu aqui, só o Senhor é Deus. Dizer para ti, cada dia, só o Senhor é Deus. Saia do seu lugar e venha aqui à frente, fique aqui desse lado aqui, para nós podermos orar juntos. E Deus vai ver esse compromisso que você está fazendo hoje com Ele. Não importa se você tropeçou aqui ou ali, Deus não está preocupado com o teu tropeço. Deus está querendo você dentro dos parâmetros dEle, dos limites dEle. Satanás vai fazer tudo para que você fique sempre por aí, sendo um fugitivo. Não, Deus quer você um vencedor. A Bíblia diz que o Senhor fará com que os teus inimigos caiam feridos. Não diz que você vai ferir, eles vão cair feridos. Meus amados, eu estou aqui mais uma vez diante de todos vocês para agradecer pela tua vida, pela tua participação constante, pela tua dedicação, porque você não é daqueles que se escondem, você participa, e dizer para você que o que você vai ver agora é fruto do teu trabalho. Não é fruto do meu trabalho, é fruto do teu trabalho, do teu esforço, da tua dedicação, meu querido amigo, pastor, companheiro de trabalho, igreja grande, igreja pequena, onde você está? Patrão, empregado, operário, motorista, seja lá você quem for, médico, engenheiro, você tem participado e a tua oferta tem chegado. Deus abençoe a tua vida. Quero saudar todos com a paz do Senhor. We want to salute you all with the peace of our Lord Jesus. Nós estamos aqui para fazer um agradecimento e também uma convocação. We are here to give thanks and also to call upon you. Nós colocamos aqui um projeto para conseguir 6 panelas de alumínio para
o SOS Resgate. We have a project to acquire 6 huge pots of aluminium E graças a for the Deus, SOS Rescue Project. que esse recurso já veio. And thank God we already have the resources to do so. Agora nós precisamos de recurso financeiro para comprar pelo menos uns 1.200 pratos, We need now financial resources to buy 1,200 plates colheres, and spoons também conchas and ladles e baldes and buckets e copos. and cups. Isso tudo porque agora com com as exigências, né, desta pandemia, With the new requirements of the pandemic, nós temos que ter um balde com torneira para as crianças poderem lavar as mãos. we need to have proper containers with taps in order for the children to wash their Porque hands. se Deus quiser, And God willing, antes do fim deste ano, before the end of the year, desde que o governo libere, as long as the government nós allows queremos us, retomar o SOS Resgate. we would like to retake our duties with SOS Rescue. Deus possa abençoar todos. May God bless you all. Pai do céu, muito obrigado, pelos mantenedores do SOS